Boa noite. Olá, boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. A Organização Mundial da Saúde diz que o Brasil está na fase de estabilização da Covid-19. E que agora o país tem a oportunidade de derrubar a doença. E mais. O governo divulga o calendário de pagamento das 2 últimas parcelas do auxílio emergencial. E as pequenas e médias empresas terão acesso a linhas de crédito de 120 bilhões de reais para enfrentar a crise. A Prefeitura de São Paulo cancela o Réveillon deste ano na Avenida Paulista por causa da pandemia do novo coronavírus. Em Brasília, uma enfermeira cria um novo jeito de atender mães e crianças pequenas à distância. E na crônica de sexta, a beleza do Jardim Botânico reaberto no Rio de Janeiro alivia a tristeza nesses tempos de pandemia. A Sociedade Brasileira de Infectologia disse hoje que, diante de novas evidências científicas, é necessário que a hidroxicloroquina não seja mais usada no tratamento de qualquer fase da Covid-19. Sobre esse assunto, a repórter Mariana Jungmann traz ao vivo os detalhes para a gente. Mariana, boa noite. Oi, Catiúcia, Paulo, boa noite a vocês, boa noite a quem nos acompanha de casa. Pois é, a Sociedade Brasileira de Infectologia faz menção a 2 estudos que foram publicados ontem em revistas científicas de prestígio e, com base neles, ela instiga que o Ministério da Saúde e os governos estaduais e municipais abandonem o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina em qualquer fase do tratamento da doença, porque ela seria ineficaz e, portanto, um gasto desnecessário de dinheiro público e também teria efeitos colaterais. Hoje, o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde foi questionado sobre isso, disse que a diretriz do Ministério, por enquanto, não muda, mas que os técnicos do Ministério da Saúde estão acompanhando as publicações científicas que, por enquanto, ainda são divergentes sobre esse tema. Vamos acompanhar o que ele disse. Não há um consenso científico dentro da academia ainda, as evidências estão evoluindo. Há grupos de pesquisadores que se colocam contra ou a favor de determinadas medicações em determinados momentos e cabe a nós, como Ministério, acolher todas essas informações e mobilizar nossa equipe para fornecer informações de qualidade para que os profissionais da saúde se sintam cada vez mais seguros para levar proteção aos nossos cidadãos. A Organização Mundial da Saúde disse hoje que a transmissão do novo coronavírus aqui no Brasil chegou a um platô, isso quer dizer uma estabilização. E ressaltou que o país tem agora a oportunidade de controlar o surto da Covid-19. O chefe do programa de emergências da OMS, Mike Ryan, afirmou que o vírus não está se duplicando no Brasil como antes. Ou seja, o crescimento não é exponencial, atingiu um platô. Mas a organização alertou que o país ainda está no meio da luta, porque não desceu a montanha. Os casos e as mortes continuam acontecendo. E não há garantias de que a Covid-19 vai diminuir por si só. A organização chamou atenção para o que considera uma tragédia. 1 em cada 10 brasileiros contaminados é um profissional de saúde. A boa notícia é que, segundo a OMS, o Brasil tem a oportunidade de assumir o controle, derrubar a doença. Até agora, em muitos países, inclusive no Brasil, o vírus definia as regras. Para a organização, com a estabilização dos números daqui, vai ser necessária uma ação sustentada das autoridades para reduzir de vez a transmissão. No Rio de Janeiro, 2 hospitais de campanha serão desativados. Ao vivo, o repórter Igor Santos conta os detalhes para a gente. Igor, boa noite. Boa noite, Catiúcia. Boa noite, Paulo. É isso mesmo. Os hospitais de campanha aqui do Maracanã e também de São Gonçalo, hoje os pacientes que estavam neles, 34 pacientes que estavam neles, começaram a ser transferidos para outras unidades. Isso por conta do contrato com a organização social IABAS, que era responsável por gerir esses hospitais, que ele se encerra amanhã, dia 18. E aí, por conta disso, o governo do estado realizou essa desativação temporária, preventiva, e esses pacientes serão transferidos para outras unidades. Vale lembrar que esses 2 hospitais foram os únicos dos 7 que o governo do estado prometeu entregar, que chegaram a ser entregues e chegaram a funcionar. Bom, atualizando os números do estado,
sobre a Covid-19 são 135.230 casos, com 11.919 mortes e 115.201 recuperados. A cidade do Rio de Janeiro entrou hoje na fase 4 da flexibilização dessas medidas no combate ao coronavírus. As escolas permanecem fechadas, mas os pontos turísticos voltaram a abrir com capacidade reduzida. Veja na reportagem. Nessa nova fase da reabertura, os pontos turísticos cariocas abertos passam a ter autorização para funcionar, desde que não ultrapassem 1/3 da capacidade máxima. No entanto, o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor ainda não abriram. Esportes coletivos em ambientes abertos, como futevôlei e vôlei de praia, passam a ser permitidos, mas só de segunda a sexta. Agora, frequentar a praia para ficar na areia ou tomar banho de mar continua proibido. Na orla, o estacionamento que estava proibido volta a ser permitido. Em relação a bares e restaurantes, para evitar aglomerações nas ruas, a Prefeitura vai realizar bloqueios em pontos tradicionais da boemia carioca, como a Rua do Leblon, que ficou lotada no início da reabertura. Esse infectologista ressalta que, independentemente das regras, cada um tem responsabilidade na prevenção contra a Covid-19. Ao invés de se preocupar com o lugar, se é academia, se é cabeleireiro, se é farmácia, mercado, preocupe-se com sua atitude. Distanciamento, lavagem de mãos e uso de máscara, que nós aprendemos tão bem quanto isso funciona. A festa de Réveillon na Avenida Paulista foi cancelada. O anúncio foi feito hoje. O motivo para essa decisão é o risco de contágio pelo novo coronavírus. O estado ultrapassou os 407 mil casos de Covid-19. Da capital paulista, também ao vivo, a repórter Anne Zanetti traz mais informações para a gente. Oi, Anne, boa noite. Olá, Paulo, Cati, boa noite a vocês e a todos. Cerca de 1 milhão de pessoas celebram a virada de ano na Paulista com a tradicional queima de fogos, os shows que lotam ali a avenida. Mas aqui em São Paulo nós vamos fechar a década evitando aglomerações. A corrida de São Silvestre, que também é na Paulista, ainda está sob análise. A Fundação Casper Libero, que detém os direitos da corrida, informou que vai decidir se ela acontece ou não no mês de agosto. Já as corridas de carros e motos vão retomar sem público e só nas regiões que estejam pelo menos na fase amarela. Esse é o caso aqui da capital paulista. E hoje a região de Piracicaba, no interior, retrocedeu para a fase vermelha, a mais restritiva da quarentena. Isso depois de registrar aumento na ocupação dos leitos de UTI, que está em quase 85%. O estado tem mais de 407 mil casos confirmados de coronavírus. 19.377 pessoas morreram e quase 256 mil se recuperaram. Paulo, voltamos com você no estúdio. Obrigado, Anne. No Brasil todo, segundo o conselho que reúne os secretários estaduais de saúde, 77.851 pessoas morreram por causa da Covid-19. Até agora está aqui o número exato, 1.163 pessoas só nas últimas 24 horas. Além disso, são 2.046.328 casos confirmados até aqui, 34.177 nas últimas 24 horas. Em contrapartida, 1.321.036 brasileiros que tiveram a doença se recuperaram. O governo divulgou hoje o calendário de pagamento da quarta e da quinta parcelas do auxílio emergencial. Cada uma delas será de R$ 600. E, segundo o governo, as duas serão pagas a todos os beneficiários até dezembro. De acordo com a Caixa, a organização por ciclos de depósito e saques em espécie do auxílio emergencial deve simplificar a vida de quem recebe o benefício. Por que nós fizemos em ciclo? Reforçando. Para simplificar, para que todo mundo soubesse quando pode receber. Porque qual era, nós nas agências vimos, qual era a grande confusão de todo mundo? Ninguém sabia muito bem, era muito difícil quando que ia receber. Agora fica mais fácil. Eu nasci em março, não recebo auxílio emergencial. Mas se recebesse, independente de qual parcela que eu iria receber, estaria claro o dia que eu iria receber o pagamento na minha conta digital e poderia sacar. Vai funcionar assim. O beneficiário vai receber a parcela devida de acordo com o mês de nascimento.
Ao todo, 46 milhões de pessoas vão receber alguma parcela no ciclo 1. Ele começa na próxima quarta-feira, 22 de julho, com o crédito na poupança digital para os nascidos em janeiro. Outra novidade é que o intervalo para o saque está menor. Nesse caso, já estará disponível dia 25 de julho para quem nasceu em janeiro. Os outros 3 ciclos seguem até o dia 15 de dezembro, quando o último grupo sacará a 5ª e última parcela do auxílio. Já recebi a 3ª e vou receber a 4ª parcela, que é o que está nos ajudando a manter o negócio funcionando, a pagamento de conta, necessidades da casa, comida. Os beneficiários do Bolsa Família continuam recebendo as parcelas do auxílio conforme o final do NIS. A 4ª parcela já estará disponível para saque a partir de segunda-feira para o NIS de final 1. A taxa de desemprego subiu para 13,1% na 4ª semana do mês passado e chegou a 12 milhões e 400 mil desocupados. É a maior taxa desde o início de maio, quando começou a pesquisa PNAD Covid-19. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e mostram ainda que o número de pessoas temporariamente afastadas do trabalho presencial segue caindo. Foram 10 milhões e 300 mil pessoas em junho contra 16 milhões e 600 mil em maio. Foi lançado hoje pelo governo federal um programa que deve aumentar o crédito às empresas, inclusive as que estão endividadas. Outra novidade é que o mesmo bem poderá ser oferecido como garantia em mais de uma operação de crédito. Pelas contas do governo, a medida deve injetar 120 bilhões de reais no mercado. O programa de capital de giro vai desburocratizar o acesso ao crédito para empresas com um faturamento anual de até 300 milhões de reais, inclusive aquelas que já estão endividadas. Os recursos virão das instituições financeiras e dos bancos. O Conselho Monetário Nacional vai fixar as taxas de juros, a duração dos empréstimos e a carência. A supervisão do programa será do Banco Central. Outra novidade do programa é a possibilidade de oferecer um mesmo bem como garantia em mais de uma operação de crédito, o que pode gerar prazos maiores e juros menores. Os empréstimos poderão ser contratados até dezembro deste ano. Bancos e instituições financeiras que oferecem o crédito para os empresários poderão ter benefícios fiscais para cobrir possíveis perdas. De acordo com o Banco Central, devem ser injetados 120 bilhões de reais no mercado. O Sebrae avalia como muito importante essa medida, que assim como as garantias que já estão sendo proporcionadas, inclusive pelo próprio Sebrae por meio do FAMP, são bastante importantes para fazer com que o dinheiro, o empréstimo, chegue à micro e pequena empresa. Pela primeira vez desde fevereiro, líderes dos 27 países membros da União Europeia se reuniram de forma presencial. Eles discutem um plano bilionário para dar vida às economias do bloco afetadas duramente pela pandemia. Veja mais no nosso Giro de Notícias Internacionais. A cúpula acontece em um prédio praticamente vazio do Conselho Europeu em Bruxelas, na Bélgica, já que a maioria dos jornalistas foi proibida de participar por conta da Covid-19. No primeiro dia de discussões, os 27 líderes da União Europeia tentaram chegar a um acordo sobre um fundo de 750 bilhões de euros para socorrer países em crise devido à pandemia, por meio do aumento temporário do teto do orçamento comunitário e também da emissão de títulos da dívida. Para honrar os débitos, foi proposta a criação de impostos sobre as emissões de poluentes, multinacionais, produção de plástico ou grandes conglomerados de internet. A criação de taxas comunitárias faria avançar o projeto de integração no bloco. A Rússia prevê iniciar em agosto a circulação pública de uma vacina experimental contra a Covid-19. O governo russo, no entanto, rejeitou as alegações ocidentais de que a Rússia tentou roubar dados da vacina contra o novo coronavírus de outras nações. As alegações foram feitas pela Grã-Bretanha, Estados Unidos e Canadá. Depois que a Espanha registrou o maior salto diário nas infecções por coronavírus em mais de 2 meses, os moradores de Barcelona, a segunda maior cidade do país, foram orientados a retomar a quarentena e a não se reunir em grupos de mais de 10 pessoas a partir de amanhã.
Nos Estados Unidos, autoridades do Texas e Arizona informaram que começaram a usar caminhões refrigeradores para armazenar os corpos de pessoas que morreram por Covid-19, à medida que os necrotérios e serviços funerários entram em colapso. Daqui a pouco a gente mostra. A beleza do Jardim Botânico reaberto no Rio de Janeiro alivia a tristeza nesses tempos de pandemia. É a Crônica de Sexta, depois do intervalo. Aqui no Distrito Federal, a região de Ceilândia, que fica a 30 quilômetros do centro de Brasília, é a que mais registra casos e mortes pela Covid-19. Mas é de lá que vem também uma iniciativa muito eficaz, criada por uma enfermeira para evitar que gestantes e mães de recém-nascidos tenham que sair de casa. Nesta conversa, a gestante diz que está preocupada, sente contrações e o bebê não se mexe muito na barriga. A enfermeira Luz faz perguntas, consulta os médicos da UBS e acompanha todo o processo. No final, deu tudo certo, um parto natural. Olha a foto do bebê, tudo pelo WhatsApp. A ideia veio dos próprios profissionais que atendem na UBS 7 em Ceilândia, a região mais afetada pelo novo coronavírus aqui no DF. Primeiro para agendar consultas, tirar dúvidas e pedir medicações. Depois, eles criaram um grupo só para gestantes e mães de crianças pequenas. As mães que ganham neném e precisam da primeira consulta, saber da vacinação, isso facilitou a elas, pois não permitiu que elas tivessem um contato a pessoas infectadas com o coronavírus. Algumas dessas demandas, elas se estendem a nós profissionais médicos que discutimos com a enfermeira e orientamos. A rede de apoio recebeu 61 adeptas que usam a ferramenta para só sair de casa quando for necessário. A Luciane, que tem uma bebê de 5 meses, é uma delas. Recentemente eu passei por uma experiência onde eu precisei acionar rapidamente o posto de saúde. Rapidamente eu fui muito bem atendida, muito bem orientada, pelo WhatsApp mesmo, sem a necessidade de ter que ir ao posto, de ter que levar a minha bebê no posto, sem ter que me expor ao risco de pegar o vírus. Mesmo após a pandemia, ela vai continuar, porque deu certo. E essas pacientes que estão em contato direto conosco ficaram muito satisfeitas.
técnico do Flamengo, Jorge Jesus, está se desligando do clube carioca. Em nota divulgada há pouco, o rubro-negro lamentou a perda do treinador, que vai voltar para Portugal. Nos 13 meses em que esteve à frente do Flamengo, o técnico levou o clube à conquista da Libertadores e do Brasileirão do ano passado, além da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana, da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca de 2020. Bom, pensando na preparação para a Olimpíada de Tóquio, que está marcada para o ano que vem, atletas de diversas modalidades embarcaram para Portugal hoje. Vamos ver os detalhes na reportagem de Igor Santos. Se nada tivesse mudado, as Olimpíadas de Tóquio estariam a apenas uma semana de começar. Hoje, depois de muito tempo sem viajar, mais de 70 atletas de ponta voaram para Portugal, sentindo um pouquinho do clima olímpico. A gente está indo para as Olimpíadas quase, né? A delegação toda, outros esportes, tudo bem organizado. Isso é uma motivação para todo mundo, né? Reencontrar os amigos, lógico, com o distanciamento, mas isso é muito bom e motiva bastante todo mundo. O Comitê Olímpico do Brasil preparou a chamada Missão Portugal. Até dezembro, mais de 200 atletas de 15 modalidades vão passar pequenos períodos treinando por lá. São nomes já classificados ou na luta por uma vaga em Tóquio. Portugal foi escolhido porque foi um dos que melhor combateu a Covid-19 até agora, com menos de 1.700 mortes. Lá, um CT de primeira linha estará à disposição dos atletas. Segundo o comitê, a missão vai ser bancada com as verbas que seriam investidas com o envio de atletas para competições internacionais que acabaram canceladas. Ao que tudo indica, lá em Portugal, os atletas estarão correndo o mínimo de risco possível. Para não haver dúvidas, eles fizeram um teste para a Covid-19 3 dias antes de viajar. E quando chegarem à Europa, vão testar novamente e passar mais 2 dias isolados. Aí, se estiver tudo certo, é matar a saudade daquelas pequenas coisas que eles já não fazem há muito tempo. Pegar no kimono do pessoal junto ali, de ter aquela resenha depois do treino, conversar um pouco. Eu acho que chegando lá em Portugal vai ser um pouco difícil isso no começo ainda, mas com o tempo a gente vai conseguir treinar junto e é isso que eu mais sentia falta. O valor da bolsa concedida a atletas não profissionais de alto desempenho foi ampliado. A medida passou a valer hoje. O teto da Bolsa Auxílio em projetos esportivos patrocinados por empresas via lei de incentivo passa de R$1.000 para R$8.000. Além disso, agora o beneficiário pode acumular esse auxílio com o Bolsa Atleta. É importante ressaltar que essa bolsa ela não é um salário do atleta, né? Esse recurso ele deverá ser usado, né, nos itens constantes no anexo 1 da portaria, que são itens que são destinados à melhoria da performance esportiva do atleta. Outra mudança é que agora os atletas vão poder utilizar os recursos da Bolsa Auxílio para custear uma série de despesas ligadas à preparação esportiva, como alimentação, suplementação, hospedagem, transporte, consultas médicas, material esportivo e taxas de inscrições em competições. Principalmente para aqueles que se locomovem para outros centros que possam realmente ter uma ajuda de custeio, uma ajuda realmente para comprar seus equipamentos, para desenvolver o melhor do seu desenvolvimento, do seu treinamento. Em meio à pandemia do novo coronavírus, a arte busca novas formas de alcançar o público. Foi aberta hoje em São Paulo uma exposição inédita com obras de 18 artistas do Brasil todo, um formato diferente. Os visitantes percorrem a mostra dentro de carros, como num drive-thru. Painéis de 10 metros de largura por 5 de altura preenchem os olhos de quem percorre de carro este antigo galpão industrial, agora espaço de eventos na capital paulista. As obras retratam temas contemporâneos, como o meio ambiente e a própria pandemia. Era essa a minha preocupação, é trazer um frescor, mas junto com um direcionamento e um questionamento que a gente está vivendo enquanto sociedade. Através da arte, conseguir levantar esses questionamentos e fazer com que o espectador que venha visitar a exposição consiga refletir sobre isso. Antes da quarentena, a Galeria do Luiz recebia cerca de uma exposição por mês. As vitrines vazias das lojas que estavam fechadas serviram de inspiração para o novo espaço expositivo.
Assim, artistas foram convidados a fazer intervenções que pudessem ser vistas pelas pessoas de dentro dos carros. A ideia resultou na mostra Drive-Thru.art, que ocupa mais de 8.000 metros quadrados do galpão. Uma das obras é da artista gaúcha Patrick Rigon, que traz à tona as vozes interiores que acompanham as pessoas. Talvez seja a primeira vez que algumas pessoas estão tendo uma pausa, um tempo para entrar em contato consigo mesmo. Isso pode ser ótimo, né? Mas pode ser perturbador também. Tanto que na obra eu misturo flores e serpentes, porque esses pensamentos podem ser um pouco de tudo, né? Podem ser pensamentos bonitos que coloquem a gente pra frente, não podem ser pensamentos bem depressivos também. Nesse momento da quarentena isso está muito em alta, assim, pra todo mundo, né? Os ingressos são vendidos pelo site Drive-Thru.art e custam até R$ 40 por veículo. Para quem não tem carro, a organização disponibiliza veículos higienizados para a visitação. O ingresso é individual e custa R$ 10. O Festival de Música da Rádio MEC vai anunciar os semifinalistas amanhã. O evento vai ser transmitido ao vivo no canal do YouTube da TV Brasil a partir das 16h, com direito a show com artistas que participaram das edições anteriores. Mais de 1.000 obras concorrem em 9 categorias do festival. O número de inscrições é o maior desde que o evento foi criado há 12 anos. Participam artistas dos 4 estados do Sudeste, mais o Distrito Federal. Depois da divulgação dos semifinalistas no YouTube da TV Brasil, o público vai poder votar no site da Rádio MEC. O objetivo do festival é revelar e promover gravações inéditas e ajudar a população a conhecer novos cantores, compositores e instrumentistas. Oportunidade de ver essa noite. A quarentena fez muita gente perceber o quanto estar ao ar livre é importante para o corpo e para a alma. E um dos refúgios dos cariocas, o Jardim Botânico, reabriu na semana passada. Esse é o tema da nossa crônica de sexta. As flores exuberantes ficaram ali, aguardando por 4 meses para se mostrarem vibrantes de novo. Até os pássaros fizeram uma pausa para receber os visitantes, que ainda são poucos. As regras também são diferentes de antes. Nem todos os espaços estão abertos, é preciso agendar as visitas e usar máscara. Mas uma coisa não mudou. Pode contemplar à vontade. Especialmente nesse momento, acho que a reabertura do jardim é um respiro de liberdade, né? Para depois de um período de enclausura, né, de isolamento tão grande. Então, ainda que a gente precise respeitar as regras, sem dúvida um espaço, uma área verde urbana que pode prestar um serviço importante à sociedade nesse momento, como um refúgio e uma opção de lazer ao ar livre, né? O Jardim Botânico do Rio pede calma e tempo, coisas que muita gente redescobriu. Pode demorar mais para tirar uma foto. Até os animais ficaram mais à vontade, depois de um período de isolamento. Até acho que com menos gente, a tendência eles vêm mais, né? Fica mais cheio, a gente vê menos bicho. Hoje tá bom para ver bicho, muito macaco, muito pássaro, realmente. Belezas da fauna e da flora que confortam esses tempos difíceis. E o Repórter Brasil de hoje termina aqui. Boa noite. Uma ótima noite, obrigada pela companhia, bom fim de semana, até segunda. Tchau.